do Senhor hoje, vencendo as tempestades da vida, né? Os irmãos que estão nos acompanhando aí pode acompanhar conosco aqui no Data Show, e nós estaremos partilhando com os irmãos esse estudo bíblico aqui nesses poucos momentos. Também já pedindo para os irmãos aí a compartilhar essa live e também nos ajudar a levar a palavra do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Não temas. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus amados irmãos, nesse estudo de Mateus, encontramos também esse contexto lá no Evangelho de Marcos, mas aqui em Mateus, nós vamos ver que no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vemos Jesus, ele sair com seus discípulos para um repouso, para uma férias, com os seus discípulos. Pastor, eles estavam tão cansados que não tinham tempo nem para parar e se alimentar. Segundo Marcos capítulo 6, versículo 31, os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia. Nós vemos que Jesus, ele tinha uma agenda congestionada. E ele havia acabado de receber uma dolorosa notícia. Que notícia é essa, pastor? Haviam acabado de trazer a notícia para ele. João Batista tinha sido degolado na prisão de Mequeiros. Por onde? Por ordem de um rei bêbado. Entendeu? A pedido de uma mulher adúltera. Os discípulos, Jesus, ouviram isso. Nós vemos então Jesus ali, ele proporciona aos discípulos um justo e merecido descanso. Marcos capítulo 6, versículo 31, nós vemos aqui a Bíblia dizendo que eles saem para um lugar solitário. Mas nós vemos que ao chegarem no destino, uma grande multidão de gente carente, uma grande multidão de gente doente, uma grande multidão de gente faminta, já havia descoberto o plano antecipado. Jesus vai estar naquele lugar. Jesus vai ir para aquela determinada região e eles já chegaram naquele lugar.
antes de Jesus chegar. E nós vemos que quando Jesus chega lá, a multidão já o esperava. A multidão já estava lá. Para quê, pastor? Para que Jesus curasse, para que Jesus libertasse, para que Jesus o ajudasse. Marcos capítulo 6, versículo 33. Ali nós vamos encontrar na Bíblia, e eu quero que o obreiro aqui leia para nós, Marcos 6 e 33. Ali nós vamos ver a multidão já havia chegado antes de Jesus. Lê para nós. Marcos capítulo 6, versículo 33 diz assim: E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. Pastor, eu pergunto, um homem de Deus merece descanso? Pastor, presbítero Rafael, um homem de Deus merece descanso? O homem de Deus merece descanso? A carne, a pessoa, merece ter o seu descanso? Necessitamos de descanso? Fisicamente, necessitamos de descanso. Jesus cansava. Jesus, ele tinha dores no corpo. Pois é, Jesus e os próprios discípulos. Agora, eles tentam arrumar um tempo para descansar. Mas eu vejo aqui, através de Jesus, através dos discípulos, conseguimos descansar direito. Porque Jesus foi para aquela região. E se vocês olharem no capítulo 6, versículo 31, nós vemos que Jesus vai para um lugar, entendeu? Até o versículo 33, e esse lugar não era qualquer lugar. Esse lugar não era uma grande cidade, não era um lugar ali turístico, não. Jesus se retira para um lugar deserto, para ter um sossego, talvez ter um dia de reflexão. Mas quando Jesus chega naquele lugar, ele encontra um povo sedento, ele encontra um povo com fome, ele encontra um povo necessitado. E Jesus, ele abre mão do seu descanso para salvar e curar. Eu vejo algo interessante nesse estudo, que para espanto e surpresa dos discípulos que estavam com Jesus, Jesus ali, ele não despede a multidão, mas antes ele cancela as férias e passa o dia ensinando, passa o dia curando, passa o dia alimentando aquele povo aflito como ovelha sem pastor. Quantas das vezes nós procuramos um repouso, procuramos um lugar para descansar, procuramos um lugar para se desligar um pouco, e lá aparecem pessoas, e lá Deus coloca pessoas na nossa direção, e nós mesmo no descanso temos que pregar, temos que evangelizar, temos que falar de Jesus, temos que pescar, temos que semear. Agora eu vejo algo interessante, que ao fim do dia, lá, que supostamente seria um dia de descanso, ao fim do dia, em vez de Jesus continuar o programa de férias, eu vejo aqui que Jesus compele os seus discípulos a entrar no barco e a voltar para casa. Capítulo 14, versículo 22 de Mateus. Jesus fala para os discípulos: olha, agora nós vamos voltar, porque não dá para ficar aqui, precisamos voltar. E eu vejo algo interessante no capítulo 14, versículo 22, porque Jesus, ele despediu os discípulos antes de despedir a multidão. Duas razões, pelo menos,
como vamos seguir aqui. Primeiro, porque Jesus, ele despede os discípulos, olha, vão. E depois ele despede a multidão. Por que ele fez isso, pastor? Nós lemos as Bíblias e muitas das vezes nós não entendemos por que Jesus não despediu a multidão antes e depois os discípulos. Primeiro fato é, para livrá-los de uma tentação. João capítulo 6, versículo 14 a 15. Lê para nós. Lê para nós, irmão Rafael. O que diz lá? João capítulo 6, versículo 14 e 15. Isso, acompanha aí com a sua Bíblia. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para proclamar o rei, tornou a se retirar sozinho para o monte. Ao cair a tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Olha só, Jesus ali foi surpreendido por uma multidão naquele lugar, naquele deserto. E naquele deserto não tinha pão. Naquele deserto não tinha suprimento. Naquele deserto só tinha Jesus. E quantas vezes nós nos encontramos num lugar, ou tipo um palavreado bem em português, num beco sem saída, aonde nós só encontramos Jesus. E aquela multidão ali estava ali. Os discípulos também estavam ali. E Jesus estava ali. E Jesus agora despede os discípulos primeiro, para depois despedir a multidão. Pastor, por que Jesus despede os discípulos primeiro, para depois despedir a multidão? O evangelista João aqui, ele nos informa que a intenção daquela multidão que estava lá era fazê-lo de Jesus um rei. Mas, evangelista Fábio, por que eles queriam fazer de Jesus um rei? Se nós for olhar um pouquinho antes, em Mateus capítulo 14, versículo 9, nós vamos ver que Jesus ali naquele deserto, ali naquele lugar, ele não despediu a multidão vazio. Ele pediu se alguém tinha pão, ninguém tinha pão. E se acharam um menino ali, que tinha o que, pastor? 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Organizou ali de 50 e 50. Presta atenção. Jesus também entende de administração. Jesus também entende um pouquinho. Entendeu? E olha só o que nós encontramos aqui. Jesus, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos para aquela grande multidão. Uma multidão que hoje está em miséria. E agora aparece alguém que do nada, de 5 pães e 2 peixinhos, consegue multiplicar mais de 5.000 pessoas. Precisamos colocar essa pessoa como rei. E Jesus sabia qual era a intenção do coração daquele povo. Está aqui em João, capítulo 6, 14 e 15, que o presbítero Rafael leu aqui. Entendeu? Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus havia de vir arrebatá-lo. Não, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Irmão, homem nenhum faz ninguém rei, a não ser Deus. Jesus sabia que tem determinadas pessoas que não dá para abençoar, que elas te idolatram. No meio evangélico acontece muito isso. As pessoas são usadas por Deus. E aquelas pessoas que foram abençoadas, em vez de mandar glória para Deus, idolatram o vaso. É verdade. O que Jesus estava fazendo? Jesus simplesmente multiplicou. E ali, pastor, eles estavam querendo consagrá-lo ele a rei, ou colocaram ele como rei daquela multidão.
E nós vemos Jesus olhar para os discípulos e ver que os discípulos não estavam preparados para enfrentar aquele problema. Quantas pessoas hoje não estão preparadas para enfrentar uma bajulação? Não estão preparados para enfrentar um elogio. Jesus despede os discípulos antes do que a multidão. Imagina se Jesus deixa os discípulos ali na multidão. Não, vão na frente que eu vou depois. Peraí, pastor. Primeiro, aqui nós vemos que os 12 não estavam prontos para enfrentar esse tipo de teste. Jesus sim. Se chegasse para Jesus e dissesse assim: olha, nós vamos levar você e vamos colocar você como rei, Jesus ia falar bem assim: não. Mas quantos hoje não resistiram ou não resistiriam uma oferta dessa? Quantos hoje? Estava conversando com alguns pastores essa manhã. Quantos hoje abriram mão do cajado por causa de outras coisas? Por causa de política? Por causa de outras coisas que homens quiseram colocar? Agora eu vejo Jesus, ele não. Mas os discípulos não estavam preparados para enfrentar esse teste. Jesus, ele não se curvou a essa tentação. A tentação da popularidade. Eu preciso ficar famoso. Eu preciso ficar conhecido nas redes sociais. Eu preciso porque aí Deus está me usando. Não, meu irmão. Jesus não precisa que homem nenhum leve às alturas. Por quê? Porque aquele que o chamou, aquele que o comissionou, ele se encarrega de todas as coisas. Glória a Deus. Se lembra que lá em Mateus 4, o evangelista Odair, Jesus, ele é confrontado com Satanás, e Satanás fala bem assim, ó: eu ofereço todos os reinos desse mundo, se você prostrar, me adorar. E Jesus fala bem assim: não. Jesus fala para alguém lá em Jerusalém: o meu reino não é desse mundo. Eu não sou daqui. Eu estou aqui como missão, mas eu não sou daqui. Entendeu? Jesus se manteve no seu propósito. Ele não veio para cá para agradar o homem, ele veio para cá para salvar o homem. Aleluia. Ele não veio para cá para ser bajulado, não. Ele veio para cá para ser cultuado, para ser seguido, para ser reconhecido como Deus. Pastor, nós vemos um segundo ponto aqui ainda. É que, por que Jesus, ele despediu os discípulos antes da multidão? Para interceder por eles na hora da prova. Olha só que interessante. Jesus, nós encontramos na Bíblia que ele não encontrava tempo para comer. Não encontrava tempo para descansar. Porque onde Jesus estava, se reunia pessoas ali para ser ajudado. Mas Jesus, ele sempre encontrava tempo para orar. E a oração era a sua própria respiração. Evangelista Odair, pessoas hoje não conseguem sobreviver a nada por causa da oração, por falta de oração. O que o senhor tem a dizer aí? Como o senhor mesmo disse, pastor Davi, Jesus, ele veio do céu para uma missão. Ele tinha contato com o Pai 24 horas por dia ali, diretamente com o Pai, porque a palavra do Senhor diz que ele se despiu da sua glória e veio ao mundo para uma grande missão. E sabemos que Jesus, pela lógica ocular, se nós analisarmos, ele não precisava de orar. Não precisava, porque ele era o próprio Deus ali em uma missão especial nessa terra. Mas a palavra do Senhor constantemente diz que Jesus se aparta um pouco para orar. E Jesus deixa os discípulos, a multidão vai para o monte orar. E Jesus passou a noite orando. Olha, nós conseguimos encontrar que Jesus passou a noite orando. E nós, quantas das vezes, dificuldade nós temos para tirar 15, 20 minutos, meia hora de oração.
Quantas dificuldades nós temos de chegar 10, 15 minutos, 20 minutos no culto mais cedo, para nós tirar ali 20 minutos de oração antes do culto começar. E Jesus ele nos deixa esse exemplo, que ele sim, ele veio para ensinar, para deixar um legado, para nos deixar os caminhos para prosseguir, e nós como imitadores de Cristo, como seguidores de Cristo, chamado cristão que somos, nós precisamos seguir o que Jesus nos ensinou. Jesus não deixou somente escrito não, ele deu exemplo pessoal, com a vida dele ali, que ele se retirava para orar, que ele fazia suas orações, que ele tinha seu momento de intimidade com o Pai, que não era uma coisa corriqueira, não era constantemente todos os dias. Jesus tinha o seu momento de oração, e muitas das vezes ele deixava os discípulos sozinhos, e muitas das vezes ele levava alguns com ele, e aqueles que ele levava com ele muitas das vezes não aguentavam uma hora, já dormiam, e Jesus estava ali orando, deixando o exemplo. Então nós temos exemplos para seguir, e muitas das vezes não conseguimos colocar em prática essa grande munição que nós temos, que é a oração. Um cliente sem oração, ele não tem capacidade, não tem força, não tem estrutura para suportar os dias maus, as tempestades, como nós estamos falando aqui hoje. Amém? Eu acho interessante aqui nessa passagem, Jesus ele envia os discípulos para entrarem no mar, atravessar o mar, e Jesus vai para o monte orar. Primeiro Jesus ele discerne que se os discípulos ficassem ali, eles seriam tentados pela multidão. Então ele envia os discípulos. Pastor, os discípulos entram mar adentro e Jesus oração adentro. Eu vejo que Jesus ali, ele vai interceder pelos discípulos que estão no mar. Entendeu? E Jesus, a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele está junto ao trono do Pai intercedendo por nós. Em Romanos 8:34 diz isso. Agora eu vejo o mínimo que esses discípulos podiam esperar era uma viagem tranquila de volta para suas casas, uma vez que o tempo de descanso foi interrompido. Olha só, era para mim descansar, mas não deu. Eu tive que fazer algo para Deus no meu descanso. Agora Jesus nos manda de volta para casa. Então pelo menos essa viagem vai ser boa. Essa viagem vai ser tranquila. Mas quando nós vemos aqui, capítulo 14 de Mateus, versículo 23, mas ao voltarem, eles são colhidos por uma terrível tempestade. E esse episódio, meus queridos irmãos, nos insere grandes lições e traz aqui grandes oportunidades de aprender. Pastor, as tempestades, elas chegam. As tempestades da vida, elas chegam. E elas chegam para qualquer um. Capítulo 14, 22 a 24, nós vemos ali que as tempestades, elas são inevitáveis. Você estava em alto mar esse final de semana. O mar não estava bem. Conseguisse evitar alguma onda ali? Não tem, por quê? As tempestades, elas são inevitáveis. Pastor, elas alcançam os ricos, cobertura, e os pobres, porão. Elas alcançam, pastor, os doutores e também os analfabetos. As tempestades da nossa vida alcançam os crentes. Quem sabe você está passando por uma tempestade e não está entendendo a tempestade na tua vida. Mas ela alcança também os que não são crentes. Entendeu? Elas são inadministráveis. Elas não têm como administrar. Quem é que consegue administrar uma tempestade? Somente Deus. Elas fogem ao nosso controle. Elas são pedagógicas. Elas nos ensinam. Meu Deus!
Deus, essa tempestade está te ensinando alguma coisa. Aprenda com a tempestade. Elas são pedagógicas, sempre nos ensinam uma lição. E eu vejo aqui que muitas das vezes as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós, e sim aquelas que acontecem dentro, aquelas que agitam a nossa alma, aquelas que levantam vendavais furiosos em nossos corações, nos desestruturam muitas das vezes. Mas é um cara tão forte, mas tão fraco. Evangelista Fábio, os tufões mais violentos não são aqueles que agitam as circunstâncias, mas os que deixam turbulentos os nossos sentimentos. Comenta aí. Hã? Verdade, pastor. Quando nós falamos de tempestade, isso serve de uma grande lição e aprendizado para nós. Como o senhor falou, ela é pedagógica. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê de nós estamos passando, mas nós lemos um texto aqui que os discípulos de Jesus estão passando por uma tempestade. Estavam com Jesus, seguiam Jesus, aprendiam com Jesus, andavam com Jesus, comiam com Jesus, participavam de milagres com Jesus, e eles estão passando por tempestades, mas estão aprendendo. E como foi lido aqui, a gente vê algo interessante, que Jesus poupa eles ali daquilo que talvez iria prejudicar eles, e em seguida Deus vai orar. O que nós aprendemos? No meio da tempestade, Deus está cuidando, Deus está guardando, Glória Deus está protegendo nossas vidas. Aleluia. Protegeu, Deus não muda, Deus é o mesmo. Aleluia. E quando o pastor falou que ela sempre nos ensina, talvez você não esteja percebendo, mas no meio da tempestade, alguma coisa você está aprendendo. Se você achar que você não está aprendendo nada, pelo menos a estar mais perto do Senhor, ou a buscar mais o Senhor, você está tendo de aprendizado no meio da tempestade. Porque quando nós estamos passando por luta, quando nós estamos passando por problema, parece que nós buscamos mais a Deus, nós queremos orar mais, nós queremos jejuar mais, nós queremos estar em mais comunhão com o Senhor. Então nós sempre estamos aprendendo algo, e nós sempre estamos passando por problemas, porque nós não somos, como o pastor falou aqui, não é porque nós servimos ao Senhor que nós estamos imunes a passar por tempestade. Nem alto, nem pequeno, nem grande, nem baixo, nem os discípulos e nem nós estamos imunes. Não é porque nós servimos a Deus que nós estamos imunes à tempestade. Nós vamos passar, mas nós temos uma garantia: o Senhor está guardando, Aleluia! o Senhor está livrando, Glória a o Deus! Senhor está protegendo nossas vidas. O Senhor não nos tira da tempestade, mas Ele nos abençoa no meio da tempestade, porque Ele é Deus, e é assim que o Senhor age nas nossas vidas. E louvado seja o nome do Senhor. Olha só, meus queridos irmãos, as tempestades da vida, elas chegam mesmo quando estamos no caminho da obediência. Mas aí eu pergunto, presbítero Rafael, lê para nós capítulo 14, versículo 22. Olha só o que Jesus fala para os discípulos. Acompanha aí na sua Bíblia. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus, ele não pediu, não sugeriu, não deu um conselho. Olha, discípulos, eu acho que vocês deveriam voltar agora. Mas espera aí, isso é opinião minha, entendeu? Não, Jesus ordenou. Atravessem agora para o outro lado. Entendeu? Ele compeliu, ele os obrigou, ele deu uma ordem. Jesus falou, ordenou. Jesus ordenou, ele deu uma ordem. E muitas das vezes, nós não obedecemos a ordem de Jesus. Agora eu vejo, pastor, os discípulos não tinham opção. Os discípulos não teve, ali eles não tinham opção. De quê? Eles deviam obedecer. Outra coisa que eu vejo é, ao obedecer, eles foram empurrados para uma tempestade. Pastor, Jesus não sabia que tinha tempestade? Sabia. Entendeu? Por isso que ele foi orar.
O próprio Jesus fala para nós, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci, venceu porque estava orando. Agora eu vejo algo interessante. Como entender isso, meu pastor? Porque Deus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas. Pastor, eu estou na direção, obediência. Jesus mandou fazer, eu estou fazendo. E por que está acontecendo isso comigo? Com a minha família? Por que, pastor? Eu quero falar uma coisa para ti. Não te desespere. Tem alguém intercedendo pela tua vida. Glória a Deus. Não te desespere. Essa tempestade é pedagógica. Pastor, porque Deus nos empurra para o epicentro da crise. Pastor, porque somos sacudidos por vendavais maiores que as nossas forças. Glória a Deus. Perguntas essas que vêm ao nosso coração. E muitas das vezes nós não encontramos respostas. Porque acidentes trágicos, pastor. Perdas dolorosas, doenças graves, assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. É mais fácil entender, meus queridos irmãos, que a obediência sempre nos leva para os jardins, engrinalados do quê? De flores. Mas eu vejo aqui, que eu vejo que também a obediência leva para a fornalha, leva para a cova, leva para a frente de mar, leva para a frente de muralhas, leva para a frente de reis ímpios. Agora eu vejo algo interessante. Fica claro, portanto, que a presença de problemas nem sempre significa que estamos fora dos propósitos de Deus. Aqui eu vejo que, na verdade, a vida cristã, ela não é uma sala VIP. A vida cristã não é um parque de diversão. Quando eu vejo um cristão sofrendo, eu vejo aqui que nós não devemos desanimar ou ficar desanimado por causa da tempestade da vida. Pastor, elas podem ser inesperadas para mim e para você, mas para Deus não. Glória a Deus. Deus sabe que está vindo onda forte contra a tua vida. Deus sabe que está vindo vendaval contra o teu barquinho. Ele só está te mandando na frente, mas ele está vindo atrás. Aleluia. Ele só está te mandando na frente, mas ele está vindo atrás. Creia e obedeça a palavra do Senhor. Nós louvamos aqui o louvor. Se pelos vales eu, peregrino, for andar. É verdade. Se Cristo comigo vai, eu irei. Você pode até não entender a razão das tempestades, né? Mas elas são instrumentos pedagógicos de Deus para as nossas vidas. Outra coisa que nós temos aqui, acompanhando aqui, nós vemos que as tempestades da vida, elas se agravam quando Jesus parece demorar. Quando Jesus parece demorar. Pastor, mas eu penso para mim, será que os discípulos pensaram que Jesus iria atravessar o mar? Porque só tinha barco para atravessar. E os discípulos já estavam no meio do mar. E quantas vezes no lugar mais escuro, mais profundo, as ondas mais altas, nós pensamos, cadê Jesus? Cadê Jesus? E os discípulos pensam ali, cadê Jesus? O inesperado ali mostra a sua carapuça. Um mar que estava tão calmo, saíram no entardecer para atravessar. Mas a Bíblia diz que na madrugada, lá pelas 3 da manhã, na maior escuridão, na maior solidão, o mar se revolta. No lugar mais fundo, o mar se revolta. Aonde você não tem para onde recorrer, o mar se revolta.
E você pensa, cadê Jesus? Cadê Jesus que o barco está sendo açoitado pelas ondas? Cadê Jesus que o vento está quase aqui, nos fazendo virar? Cadê Jesus nessa hora? E a Bíblia diz que todo esforço para controlar a embarcação ali era em vão. E nós vemos algo interessante, que nesse momento do pavor dos discípulos, os discípulos esperavam que, pela presença de Jesus, mas ele não chega. Os discípulos esperavam pela presença de um Salvador ali, mas ele não chega. Quem chega antes de Jesus? A tempestade. E essa é uma das maiores tensões da vida. E a demora de Deus ali causou um pânico no coração dos discípulos. É verdade. Eu vejo em João capítulo 11, e o presbítero Rafael pode comentar com nós. Eu vejo em João capítulo 11, versículo 3, alguém chegar para Jesus. Marta, alguém chegar para Jesus, mandar um mensageiro para Jesus dizer assim: olha, está enfermo aquele quem tu amas. Está enfermo. Você pode ir lá. Lá naquela casa onde você sempre frequenta. Aquele teu amigo chamado Lázaro está enfermo. Você pode dar uma passadinha lá, fazer uma oração. Porém, Jesus, ele não foi naquela hora que eles queriam que Jesus fosse. Os discípulos não apareceram. Ali Jesus não apareceu na hora que os discípulos queriam que Jesus aparecesse. E Lázaro adoeceu. E Lázaro morreu. E Lázaro foi sepultado. E Lázaro começou a cheirar mal. E Jesus não aparecia. Será que as pessoas não perguntavam assim, presbítero Rafael, cadê aquele Jesus que era amigo de vocês? Cadê aquele Jesus que sempre está lá na casa de vocês? Que opera milagre em tudo quanto é lugar? Por que ele não opera milagre na casa de vocês? E aí, pastor, o coração de Marta e Maria começaram ali a ser chicoteado pela tempestade sentimental. Cadê Jesus? E quando Jesus aparece, evangelista Odair, Marta corre para Jesus e grita para Jesus e diz bem assim: mestre, olha o sentimento abalado de Jesus, olha o sentimento abalado deles. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Comenta, irmão Rafael. Interessante, né? Aqui no mundo tem um ditado: Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda e nem falha. Deus, ele vem na hora certa. Glória a Deus. Às vezes nos apressamos na necessidade, mas Deus, ele sempre vai vir na hora certa. Porque nós entendemos que Deus tem o seu tempo de agir. Como ali naquele barco, mestre, nós vamos perecer. Mas não, Jesus sabia, pela sua onisciência, o tempo certo dele agir. E a vida do crente, às vezes, tem muita essa ansiedade, esse desespero do agir de Deus, às vezes nos tira do caminho do Senhor, porque não sabemos esperar o tempo de Deus. É verdade. E Deus, ele sempre conhece, ele é o Senhor do tempo. Ele sabe todas as coisas, as que se passaram, a presente e as que hão de vir. Então, Deus, ele vai aparecer no momento certo, no sentido pedagogo, tentando nos ensinar algo, tentando nos edificar, ou seja, num caráter exortativo, mas Deus, ele jamais falhará, ele vai vir no tempo certo. E como essa passagem não foi diferente, no tempo certo, Jesus apareceu. Glória a Deus. Eu acho interessante, presbítero irmão Rafael, evangelista Odair, esse foi um drama vivido pela aquela família lá de Betânia. Quando Lázaro enfermou, mandaram avisar
o amigo dele. Como é que se chamava o amigo de Lázaro? Jesus. Então foram lá em João capítulo 11, versículo 3, nós vemos ali que a Bíblia diz, está enfermo aquele que amas. E eu pergunto, você ama? Amo, pastor. Então, peraí, quem ama tem pressa de socorrer a pessoa amada. Quem ama vai fazer de tudo pela pessoa que ama. Entendeu? Quem ama importa-se com o objeto do seu amor. Agora eu vejo algo interessante, que as irmãs de Lázaro, elas tinham certeza de que Jesus iria socorrê-lo, porque sabia que Jesus o amava. Entendeu? Agora eu vejo as pessoas que não conheciam Jesus pessoalmente, como Marta e Maria conheciam. Certamente perguntavam para eles, né? Será que Jesus ama mesmo vocês? Porque até agora não apareceu. Já passou um dia, né? Mas eu vejo talvez alguém dizer, não, ele vai vir. Mas vem outra pergunta. Será que Jesus ama mesmo vocês? Será que ele vai vir curar Lázaro? Será que chegará tempo de Lázaro não morrer? E eu vejo a esperança, eu vejo o sentimento, eu vejo o psicológico de Marta e Maria ali ser testado diante do povo. É verdade. E na ausência de Jesus. Evangelista Odair, quando eles vê Lázaro, quem sabe dá o último suspiro, eles... E agora? Como eu fiz? Meu Deus, e agora? E eu confiava em Deus, e agora? O melhor amigo dele, ele não veio socorrer. Ah? Todas essas perguntas perturbadoras que vinham ao encontro de Marta e Maria. Cadê o Jesus? Cadê o Jesus que você prega? Cadê o Jesus que você fala tanto? Ah? Cadê o Jesus? E a Marta e a Maria diziam, certamente ele virá, ele vai vir, ele vai vir. É muito fácil dizer enquanto Lázaro está vivo. É verdade. É muito fácil você dizer que Jesus vai curar enquanto Lázaro está vivo. É verdade. Agora eu quero ver você continuar crendo no teu Jesus quando você vê o Lázaro dar o último suspiro da tua vida. É. Quando você carrega o Lázaro, aquele que Jesus amava, nos braços para a sepultura. Aí eu quero ver você continuar adorando, exaltando, glorificando o teu Jesus. A tempestade na vida daquela família lá de Betânia não foi boa não, mas foi um grande teste. E quando eu vejo Jesus vindo, quando primeiro dia, segundo dia, eu vejo as pessoas olhando para Marta e Maria. Vale a pena você ser crente? Vale a pena tanto sacrifício? Olha o que aconteceu com a tua família. Quem sabe a Maria, não sei, estou conjecturando eu. Quem sabe a Maria, que estava aos pés do Senhor sempre. Quem sabe a Maria com os olhos cheios de lágrimas dizia, ele nunca nos decepcionou. Jesus nunca nos decepcionou. Alguma coisa vai acontecer. E quando eu vejo Jesus agora apontar no horizonte, quando eu vejo Jesus agora vindo, se passando 4 dias, a demora de Jesus havia aberto uma ferida em sua alma. Era uma tempestade, uma turbulência interna. Quantas vezes você olha para uma pessoa e do lado de fora está tudo bem, mas do lado de dentro tem uma grande tempestade. É verdade.
Do lado de dentro tem algumas questões que precisam ser respondidas, mas só quem tem a resposta é Deus. Homem nenhum consegue responder. Não tem status, não tem dinheiro, não tem nada que te traria as respostas, mas Jesus está vindo ao teu encontro. Jesus está vindo. Mas pastor, já passa 4 dias. Jesus está vindo. Glória a Deus, aleluia. Quando eu vejo Marta correr para Jesus, sua dor foi ali, sua dor ali foi tratada quando ela chega diante de Jesus. Suas lágrimas foram enxugadas quando chega diante de Jesus. A vida do seu irmão não foi poupada, mas ela ainda tinha Jesus para recorrer, ela ainda tinha Jesus para ouvir alguma coisa, e ela chegou a Jesus. Marta agora está tão machucada que não pode mais crer na intervenção sobrenatural de Jesus, mas Jesus entendia Marta. Jesus entendia o que a Marta estava passando. João 11, 39 e 40. Antes de Jesus censurar Marta, antes de Jesus chamar a atenção de Marta, antes de Jesus mandar Marta ficar quieta, Jesus, ele entende o coração de Marta. Quantas pessoas nos ferem com perguntas venenosas nesses últimos dias, só por causa das tempestades que enfrentamos. O teu Deus aonde está? Se Deus se importa com você, por que você está passando por isso então? Se você ama, se Deus ama você, por que você está doente? Se Deus satisfaz todas as suas necessidades, por que você está sozinho nos braços da solidão? Se Deus é bom, por que Ele não poupou você ou a pessoa que você ama daquele trágico acidente? E você se pergunta, por que Deus? Se Deus é o Pai de amor, por que a pessoa que você ama foi arrancada dos teus braços? Pelo divórcio, pela separação ou pela morte? E você se pergunta muitas das vezes. E a maior drama, muitas das vezes, que enfrentamos não é a tempestade, mas a demora de Deus em vir nos socorrer. E os discípulos estavam lá no alto mar, e Jesus na verdade não estava longe, nem indiferente ao drama dos seus discípulos. Ele estava no monte orando por eles. Está lá longe? Na verdade não, ele estava bem perto. Glória a Deus. Eu vejo algo interessante aqui. Jesus, ele não dorme, não cochila. Glória a Deus, aleluia. Trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não chega atrasado, como o presbítero Rafael falou. Nem a tempestade está fora do seu controle. Pastor, quando eu vejo aqui, Jesus não chegou atrasado em Betânia. A ressurreição de Lázaro foi um milagre mais notório do que a cura de um enfermo. Pastor, sossegue o seu coração. Quando você vai questionar Deus, Deus entende o que você está passando. E Ele vai falar para você, essa doença não é para a morte, essa tempestade não é para a morte, esse problema não é para a morte, é pedagógico na tua vida, está te ensinando, está te fortalecendo. Aprenda. Quando eu vejo algo interessante aqui, nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Capítulo 14, versículo 25 e 26. Lê para nós, evangelista Odair. Olha só, medita bem nessa palavra. O que diz ali? Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. É um fantasma. É um fantasma. Gritaram com medo. Mas eu pergunto, pastor, quem são esses discípulos? Eram companheiros de Jesus. Quem são esses discípulos? Eram companheiros que andavam com Jesus. E muitas das vezes, quando você tenta se recuperar,
de um solavanco de uma onda, outra onda se levanta. Estamos nesse mundo. Muitas das vezes quando você pensa, nossa, sair desse problema, se levanta outro. Sair desse, se levanta outro. A onda chega, açoita-nos de novo, joga-nos no chão. Mas, quando você pensa que a causa está perdida, que a esperança já se dissipou, então Jesus surge no horizonte. Glória a Deus. No horizonte da sua história. E toda onda que está se levantando contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua família, Jesus coloca abaixo. Glória a Deus. E eu vejo algo interessante aqui, que na tempestade da vida Jesus vem ao encontro, ao nosso encontro, mesmo quando achamos que não há mais esperança de livramento. Olha só que interessante. Ele vem ao nosso encontro quando nós não encontramos mais esperança de livramento. Mas pastor, não temos mais como? Não tem. A Bíblia diz que a noite, ela era dividida pelos judeus em 4 vigílias. A primeira vigília era das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. A segunda, das 9 horas da noite à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 horas da madrugada. E a quarta vigília era das 3 horas da madrugada às 6 horas da manhã. O que diz o versículo 25, presbítero Rafael? Glória a Deus. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Quarta vigília da noite. Que horário era esse, pastor? Das 3 horas da manhã às 6 da manhã. Hã? Aqueles discípulos, eles entravam no mar ao cair da tarde, quando estava entardecendo. Ainda era dia quando chegaram no meio do mar. De repente, está lá, capítulo 14, 23 e 24 para vocês acompanhar. E de repente o mar começou a agitar-se, varido pelo vento forte que soprava. João capítulo 6, versículo 18, nós vemos que o barco foi açoitado pelas ondas. Pensa no desespero desses discípulos em alto mar. A Bíblia diz no capítulo 14, versículo 24, e João 6 e 18, que eles remavam contra todo ali o empenho de cair ali para que não anoitecesse. Mas a noite veio e eles estavam lá, trancados no meio da tempestade, e a noite entrando. Mas pastor, eles eram pescadores profissionais, dominavam tudo, conheciam. Quando vão para alto mar, quem sabe aonde vai, sempre foi, é tirar de letra, não precisa nem de GPS, é bater valeu. Nós temos os irmãos aqui na missão, que todos eles têm algum barco, é bater valeu. E os discípulos que trabalhavam ali naquele mar, conheciam aquele mar de ponta a ponta. Mas eles não conseguiram sair daquela tempestade. Entraram em pânico naquela tempestade. Mas quando tudo parece perdido, quando chega a hora mais escura, a madrugada das nossas histórias, Jesus aparece. Aleluia. Para pôr fim na nossa crise. Glória a Deus. Jesus sempre vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite, ainda que lá no horário mais escuro. Mas a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Das 3 às 6, está pertinho de amanhecer o teu dia. Não desista, o clareado dia já está chegando na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. Não desista, Jesus está chegando aí. Glória. Aleluia! Aleluia. E
que nas tempestades das nossas vidas, Jesus venha ao nosso encontro, colocando o que nos ameaça debaixo dos vossos pés. Aleluia. O que diz ali? Os discípulos, eles esperavam com ansiedade o socorro de Jesus. Mas quando ele veio, eles não o discerniram. Aquele que era uma noite trevosa, o mar estava coberto por um manto de total escuridão. Nós vemos, meus amados irmãos, que lá em alto mar, quando dá tempestade, dá relâmpagos muito fortes, dá clareões em meio à escuridão. E quando dá muitas das vezes esses clareões, relâmpagos, você vê muita coisa, mas quando se apaga você não enxerga nada. E agora eu vejo, quem sabe no meio daqueles relâmpagos, o presbítero Rafael, eles vê algo lá atrás, eles vê um vulto lá atrás, eles vê um ser lá atrás, e eles começam a pensar, o que pode acontecer ainda com nós aqui no meio desse mar? Eles esperavam por Jesus, mas não de maneira tão estranha. E o Senhor vem a eles de uma forma inusitada. O Senhor vem a eles andando sobre as águas. O Senhor vem a eles pisando naquilo que estava assustando eles. O Senhor vem em direção a eles, pisando na luta, pisando na onda, pisando naquilo que estava balançando o barco, naquilo que queria matar, naquilo que queria desesperar eles. Jesus vem pisando. Ei, a nossa luta está debaixo dos pés do Senhor. A nossa prova, os nossos gigantes, as nossas perseguições estão debaixo dos pés do Senhor. Não temas, o Senhor tem o controle de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu vejo aqui, a primeira lição é que as ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Evangelista Odair, o que o Senhor tem a falar quando nós se preocupamos com as ondas e não olhamos Jesus andando por cima delas? Quando nós se preocupamos com o vento e não olhamos Jesus controlando o vento? Muitas das vezes nós confundimos Jesus, o Salvador, o que tem o controle nas suas mãos, com o fantasma. Verdade, pastor. Essa passagem aqui é um grande exemplo para nossas vidas do que as tempestades podem causar em nossa visão espiritual, em nosso discernimento espiritual. Vejamos que esses discípulos estavam ali obedecendo uma ordem de Jesus, como foi relatado há poucos minutos atrás. Eles não se aventuraram ali naquele mar por culpa de, por vontade deles, por mera imprudência. Eles estavam sob obediência de Jesus. Eles estavam a comando de Jesus. Eles estavam sob a ordem de Jesus. E eles conheciam muito bem quem era Jesus. Mas no meio daquele mar, como foi falado, assolado por uma tempestade pedagógica, uma tempestade que Jesus sabia que iria acontecer e ele permitiu os seus discípulos passar por ela para aprender algo. Ali no meio daquele mar, eles temem. No meio daquele mar, eles conhecendo Jesus, eles sabendo que Jesus era com eles, mesmo sabendo que eles estavam em obediência ao Senhor Jesus, ali por um certo momento, eles temem a ponto de confundir Jesus com um fantasma. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que isso pode acontecer ou pode estar acontecendo na minha, na tua vida ou na vida de alguém que está assistindo nessa noite. De repente você está no meio de uma tempestade, você é um cristão obediente, você é um cristão fiel a Deus, você é um cristão que serve a Deus sem medidas, sem reservas, e você pode estar se encontrando em meio a uma tempestade, e de repente pode ter vindo um questionamento ao teu coração, e você pode estar questionando: Senhor, eu estou em obediência contigo, foi o Senhor que me colocou nesse ministério, foi o Senhor que colocou essa chamada sobre a minha vida, foi o Senhor que me deu isso, e por que eu estou passando por isso nesse momento? E Jesus está indo ao teu encontro. Que o Espírito Santo do Senhor abra a tua visão espiritual nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor abra os teus olhos espirituais. Aleluia! Que você possa enxergar Jesus e não o fantasma. Mas não se preocupa se você ainda está temeroso, se você ainda está em dúvida. Jesus, ele vai se manifestar e você vai ver que ele está ao teu encontro.
se você estiver na obediência do Senhor. Apenas confia que Jesus está chegando para acalmar essa grande tempestade que está sobre a tua vida. Não desanima, não se desespera, não deixa, não abandona. Fica na obediência que Jesus estará chegando em breve ao teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, olha só que interessante. As tempestades da nossa vida podem estar fora do controle nosso, É verdade. mas não dele. Outra coisa que nós vemos aqui nesse estudo é que Jesus ele faz da própria tempestade o seu caminho para chegar às nossas vidas. Hã? Tempestade está se levantando, presbítero Rafael. Está se levantando e é contra nós. E Jesus está usando essa tempestade para ir até nós. Para fazer nós acreditar mais nele. É verdade. Para fazer nós enxergar melhor ele. Para fazer nós discernir a voz dele. Para fazer nós não confundir ele com fantasma. Para saber fazer de nós estar confiante que mesmo eles não estando perto, ele está presente, intercedendo por nós. Glória a Deus. Quantas pessoas precisaram de uma tempestade na sua vida para se fortalecer, para chegar mais perto de Deus, para acreditar mais em Deus? Precisou Deus mandar uma tempestade. Eu vou mandar uma tempestade aí na tua vida. Eu vou levantar um ventinho aí, um ventinho financeiro, um ventinho na saúde, um ventinho aí dentro de casa, um ventinho lá no trabalho. Para quê, pastor? Para você se lembrar que existe Jesus e ele está no controle de todas as coisas. Mas muitas das vezes você não esquece, você não lembra dele. É verdade. Nas tempestades da vida, Jesus vem para nos dar pleno livramento. Eu vejo algo interessante, que Jesus não apenas vem ao nosso encontro na hora da nossa aflição, mas vem para nos socorrer. E aqui nós encontramos alguns pontos importantes. Jesus vem para acalmar as tempestades da nossa alma. É verdade. Glória a Deus. Se você for olhar no capítulo 14, versículo 27, você vai ver que a primeira palavra que Jesus, ele não falou ao vento. A primeira palavra que Jesus falou não foi ao mar. A primeira palavra que Jesus falou não foi às velas e nem aos remos. A primeira palavra que Jesus falou foi direcionada aos discípulos. E ele disse: não temas, não temas. Antes de acalmar a tempestade, o Senhor acalma o teu coração. Antes de acalmar a luta, o Senhor dá paz no teu coração. Antes dele curar você, ele vai dizer: eu posso te curar, eu posso te libertar. Ele vai trazer a paz para você. Ele vai aquietar o teu coração. Ele vai botar segurança na tua vida. E você vai olhar para ele e dizer: tu pode sim, por isso que eu creio em você. Glória a Deus. Presbítero Rafael, não temas. 366 vezes na Bíblia nós encontramos não temas. Se você quiser, dá um para cada dia do ano e ainda sobra um para o ano bissexto. Mas quantas vezes levanta a ondinha, se afogamos numa poça d'água e dizemos: Jesus não existe, não existe Deus. Existe sim. Interessante, né, queridos, a gente pensar dessa forma que Deus, mediante a tempestade, ele ainda nos socorre, porque, bem frisado aqui pelo o evangelista Odair, foi uma ordenança de Deus para eles estarem ali. Mas agora eu quero liberar uma palavra para você em caráter consolativo. Não importa o tamanho das ondas que apareçam na sua vida, elas estarão sob os pés de Deus, Glória a Deus, diante aleluia. da vontade do Senhor, Aleluia. para que nós aprendemos alguma Glória a coisa. Deus. E não há onda maior que o nosso Deus. Verdade. Que a gente venha aprender mediante a tempestade. É. Não tem que fugir, não tem que correr. Seja obediente a Deus e espere a providência de Deus, que no momento certo Deus vai agir. Glória a Amém? Deus, aleluia. Interessante, para nós aqui já irmos para a conclusão. Jesus ele diz que a sua presença é o antídoto para o nosso medo. Como é bom quando Jesus está perto. Não temas, Jesus falou. Não temas.
E Jesus dá certeza. Ele diz lá no capítulo 14, versículo 27, evangelista Odair, ele diz: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Jesus se identifica. Por que que Jesus se identifica? Porque em Jesus nós encontramos a paz. Em Jesus nós encontramos segurança. Em Jesus nós encontramos um milagre. Em Jesus nós encontramos salvação. Em Jesus nós encontramos calmaria. E que Jesus, ele acalma o nosso coração. Identifica ele para nós. E diz: não temas, eu estou aqui. Estou indo na tua direção nesse momento. Estou indo aí para tua casa nesse momento. Estou indo aí na tua família nesse momento. Jesus está falando para você: não temas. Entre o medo e o ânimo, Jesus se apresenta. Entre o medo e o desespero, Jesus se apresenta. E onde Cristo está, a tempestade é obrigatoriamente se aquieta. Pastor, eu vejo algo interessante, que a presença de Jesus Cristo conosco é a nossa conquista na tempestade. Você só vai conseguir vencer a tempestade da tua vida se você tiver Cristo. Se você não tem Cristo aí, eu convido você a aceitar a Ele neste culto. No final do culto, você ergue a tua mão para o céu e diz: Senhor, eu quero Tu na minha casa, eu quero Tu na minha família. O Criador do céu e da terra está conosco. Então a criatura não pode se levantar contra o Criador. A criatura se levanta contra a criatura, mas quando aparece o Criador, a criatura se acalma. Glória a Deus. Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias. E mesmo quando não o vemos, Ele está presente. Jesus está aqui. Jesus está aí. Nós sentimos a presença do Senhor no nosso meio. Jesus está conosco. Quando a tempestade vem, Ele está no controle de tudo. Outra coisa que nós vemos aqui: Jesus vem para corrigir nossas ideias distorcidas. O que diz versículo 26 e 27? Irmão Rafael, lê para nós. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, eu sou eu, não temas. Glória a Deus. Jesus, ele veio para corrigir nossas ideias distorcidas. Tem gente que tem medo de sair de noite. Tem gente que tem medo de sexta-feira 13. Tem gente que tem medo que o gato preto passe na frente do carro. Tem medo que tem gente que não pode passar debaixo de uma escada. Tem gente que anda com o pezinho de coelho no bolso. Do que você tem medo? E diz que é cristão e diz que tem Deus no coração. Por que você tem medo? Você tem uma imagem distorcida desse Deus que você diz que tem. E não tem. Porque se tivesse, você teria paz. Se tivesse, você teria segurança. Se tivesse, você deitaria no teu travesseiro e dormiria em paz. Mas não consegue dormir por quê? Aleluia. Falta Deus na tua vida. É verdade, Jesus. E você olha para Deus com um olhar distorcido. Entendeu? Olha só que interessante. Eu vejo aqui que Jesus, ele vem para socorrer-nos dos nossos naufrágios. E Pedro, ouvindo a voz de Jesus, Pedro, ele dispõe-se a ir ao encontro de Jesus. Mas não tinha fé suficiente. Não tinha fé suficiente. E Jesus fala: vem. E sob a palavra de Jesus ele foi. Caminhou sobre as ondas revoltas. Caminhou sobre a tempestade. Caminhou sobre ali o vento, tudo. Mas estava olhando para Jesus. Ele estava pautado na palavra de Jesus. Mas quando começou a olhar para o vento, quando começou a olhar para os relâmpagos, quando começou a olhar para a altura da onda, profundidade da onda, ele começou a afundar, e começou a ter medo, e começou a lhe perder a sua coragem. É verdade.
Quantas das vezes nós somos corajosos enquanto estamos olhando para Jesus, mas nos tornamos covarde quando nós deixamos Jesus de lado, nos tornamos covarde quando nós nos afastamos da palavra. Aí a onda começa a subir ao pé, começa a vir ao joelho, começa a vir à cintura, e ainda queremos dizer que estamos bem. Está tudo bem lá em casa, está tudo bem na minha vida espiritual, está tudo bem, mas já faz tempo que você está afundando, já faz tempo que você está arrasado, mas você, o teu orgulho não deixa você olhar para Jesus. Mas Pedro, quando estava quase se afogando, Pedro olha para Jesus de novo, e Pedro grita: Senhor, salva-me, e o Senhor estende a sua mão, e Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe por que nós não vencemos as lutas? Porque muitas das vezes as ondas nos faz duvidar, muitas das vezes os relâmpagos da luta nos faz duvidar, muitas das vezes as ondas que muitas das vezes nos leva lá em cima, mas muitas das vezes nos coloca lá embaixo, nos faz duvidar, e Jesus está ali pertinho, mas a luta nos faz duvidar que é Jesus, e nos faz pensar que é fantasma. Jesus vem para alcançar e para acalmar a tempestade das circunstâncias. Olha só que interessante, para nós encerrar, Jesus, depois que acalmou os discípulos, também pôs fim à tempestade. Mateus registra que Jesus, subindo ambos para o barco, ele e Pedro, cessou o vento. Jesus entrou no barco, cessou o vento. Pastor, está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Lê para nós, evangelista daí. Capítulo 14, versículo 32. Quem sabe tem vento aí na tua tenda, na tua casa. Talvez ou você está fora do barco, que nem Pedro, ou você está duvidando de quem está vivo aí. Em direção ao teu barco. Coloca Jesus dentro do teu barco. Coloca no controle, tu vai ver. Vai cessar. O que diz lá? Mateus 14, versículo 32 diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando subiram para o barco. Quando subiram para o barco. É só Jesus entrar no barco, meu irmão. Você não consegue passar por nenhuma luta. Por quê? Porque Jesus não está no barco. Porque se Jesus estiver no barco, tu passa. Tu passa pela fornalha, tu passa pela cova dos leões, tu passa pela prisão do Egito, tu vai passando, e cada prova vai te fortalecendo mais. A prisão que deram para José, a cova que deram para José, só fortaleceu ele, para levar ele ao governo do Egito. Pastor, a cova dos leões que deram para Daniel, só fortaleceu ele, para ser reconhecido entre todos o melhor, homem mais sábio da Babilônia. Pastor, mas Jesus estava no barco. Vamos encerrar? Jesus, ele é poderoso para acalmar as nossas tempestades existenciais. A tempestade conjugal que assola a sua vida pode ser solucionada por ele. O divórcio doloroso do seu cônjuge e dos filhos que está fazendo sangrar o seu peito pode ser estancado por ele. A crise financeira ali, pastor, que jogou você no chão, deixou você falido, pode ser solucionado por ele. Desemprego e endividamento pode ser resolvido por ele. A enfermidade que rouba os seus sonhos, drena as suas forças, pastor, pode ser solucionado por ele. É só deixar ele entrar dentro do barco. Deixa Jesus entrar dentro do barco. Nós estaremos adorando a Deus nesse momento. Deixa Jesus entrar dentro do teu barco. Na tempestade da vida, Jesus vem para reconhecermos que Ele é digno de adoração. Na tempestade da vida, Jesus vem para que reconhecemos que Ele é digno de exaltação. Reconhecermos que só Ele é, que só Ele fala, que só Ele tem poder, que só Ele manda, que se nós obedecer, nós seremos salvos. Se desobedecer, iremos morrer, mas estamos no controle dEle. Siga o controle dele, siga o comando dele. Na tempestade da vida, Jesus vem para curar os
enfermos. E eu quero adorar a Deus com você neste momento. Eu quero orar por você e adorar neste momento, para que você venha a ser curado, para que você venha a ser libertado, para que o teu Deus venha entrar neste barco, acalmar a tempestade, e da tua vida, das tuas ondas, da tua luta, você possa erguer a tua mão para o céu e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor pode mudar o teu cativeiro, o Senhor pode mudar a tua vida, o Senhor pode mudar a tua família. Você está aí numa tempestade, enfrentando uma tempestade, mas você tem um Salvador que está intercedendo por você. Você tem um Cristo que está intercedendo pela tua vida. Aleluia. Que está pedindo pela tua vida, que está pedindo a salvação da tua casa, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Então, neste momento, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda maravilha, as ondas Ele pode acalmar, se você crê. Aleluia!